Pessoal, nos últimos meses tem se falado muito de uma aparição de um OVNI e até mesmo numa questão de invasão alienígena na cidade de Caieiras, em São Paulo, na região do Morro Grande, na área da Mata da Estrada do Ajoá. Em Caieiras, nos dias 13 e 14 do mês passado, aconteceu um suposto avistamento e, em seguida, uma suposta queda de OVNI. As pessoas nessa noite relataram muito barulho, luzes no céu e uma estranha fumaça vinda da mata. E várias pessoas, testemunhas oculares, dizem ter visto estranhas figuras caminhando por dentro da mata. Além de que na cidade apareceram vários carros dos bombeiros e até mesmo carros do exército passando por dentro da cidade em alta velocidade, e em alguns desses caminhões, inclusive, fechados, não dava para ver o que tinha dentro, mas que dava para ver que eles estavam transportando alguma coisa. Mas e aí, será que isso é verdade? Será que é realmente um caso confirmado de queda de OVNI no Brasil? Ou é apenas mais um rumor? Bom, pessoal, o que acontece é que em vários grupos do Instagram e do Facebook, as pessoas têm começado a postar vídeos, fotos e relatos mesmo, alguns em anônimo, outros se identificando, contando sobre seus avistamentos. E essa presença de, justamente, caminhões do Exército coincidindo com essas supostas aparições causou um grande burburinho na cidade de Caieiras, onde várias pessoas alegam que, assim como no caso de Varginha, o Exército estaria encobrindo as informações. Porque aqui, fazendo um resumo rápido do caso de Varginha, como vocês sabem, aconteceu naquela noite diversas ocorrências onde tanto os militares quanto as autoridades da cidade se deslocaram para tanto lidar com supostos avistamentos, quanto para realmente capturar alguma coisa que estava na mata. É bem conhecido que as pessoas avistaram sim alguma coisa e que supostamente o exército foi lá. E a gente sabe muito bem que na época foi tudo tratado como uma questão midiática e o caso foi até levado à chacota, foi tido como apenas realmente uma tentativa de ganhar fama pelas meninas que relataram o caso, né? E alguns até disseram que elas eram charlatãs e estavam querendo ganhar dinheiro com aquilo. Mas o que acontece é que o caso Varginha, como já foi bem exposto aqui na internet, ele não é bem apenas uma farsa ou apenas um fenômeno midiático. Tem sim muita coisa no caso Varginha que é um mistério até hoje. Assim como vários outros casos aqui do Brasil que são ligados à ufologia, como o caso da máscara de chumbo e também o caso da Operação Prato, que a aeronáutica chegou até a liberar vários documentos ligados ao caso. E aqui em Caieiras parece que nós estamos testemunhando história acontecer de frente para os nossos olhos. Porque, como vocês sabem, o Exército ele não faz isso porque ele tem más intenções ou qualquer coisa do gênero. Eles fazem isso porque o Exército só irá notificar se algo realmente aconteceu caso eles tenham controle da situação. Divulgar que realmente tem um OVNI talvez trouxesse pânico na cidade, trouxesse instabilidade no governo ou qualquer coisa do gênero, traria algum impacto negativo para a sociedade. Então as autoridades poderiam estar ocultando as coisas por isso. Mas, mais uma vez eu digo, isso é tudo especulação da população. Ninguém sabe se realmente o exército está falando a verdade ou se eles estão, de algum modo, aí ocultando. O que a gente sabe é que eles estavam na cidade, porém não disseram o que eles estavam fazendo, se era só um exercício e tal. O que eles dizem é que o que eles estavam fazendo não tinha relação quanto ao que aconteceu lá no morro. Mas eu vou agora contar para vocês também alguns dos relatos. Uma mulher foi a um grupo de ufologia no Facebook e relatou que ela estava próxima do lugar da queda durante a noite e que ela avistou aí vários seres e depois uma equipe militar, que aparentemente era uma equipe especial, indo buscar esses seres, agindo como se fosse uma equipe de captura. A princípio, ela viu um homem muito alto, com uma aparência estranha, com uma tatuagem que ela não conseguiu identificar no braço. Era uma figura ali que ela nunca tinha visto antes, mas era bem notável porque cobriu o braço todo da criatura. Atrás dele veio uma criatura ainda maior, ainda mais alta, muito magra, e usando uma espécie de jaleco prateado com roupa branca por baixo, bem parecida com aqueles relatos de roupa que os alienígenas nórdicos utilizam. E ela relatou que essas duas criaturas aparentavam correr, porém sem sair do lugar. Parecia que eles estavam em cima de uma esteira e eles estavam sendo levados através dessa esteira. Era um movimento que não parecia uma corrida natural, não parecia que eles estavam correndo realmente na mata. E tinha uma fumaça que estava cobrindo tudo, e em meio à fumaça ela viu uma luz vermelha. E dentro dessa luz vermelha, essa luz vermelha vinha de uma espécie de bastão que um militar trazia na mão, e ao lado dele vinham vários outros militares fortemente armados e com trajes diferentes do que normalmente é visto, como se fosse realmente uma força tática, um destacamento especial. E não só o relato dessa mulher, mas também outros relatos trazem os mesmos tipos de avistamentos. Várias pessoas dizem ter visto soldados, pessoas com roupas estranhas na mata e essas criaturas altas e magras saindo da área onde a suposta queda aconteceu.
Um rapaz que mora perto do morro relatou que ele acordou no meio da noite com um barulho e ele pensou até que tivesse caído um avião, um helicóptero, alguma nave muito grande e por isso que tinha feito aquele barulho. Ele achou que tinha tido até talvez um acidente ou coisa do gênero e ele foi um dos que ligou para os bombeiros. E os bombeiros confirmaram que avião não caiu ali. Porém, a gente pode tirar disso talvez um jeito que os bombeiros acharam de falar que tem alguma coisa lá, só que como é um objeto voador não identificado, eles não vão dizer o que é. O que eles dizem é que com certeza não é um avião. E aqui segue na íntegra a nota que os militares soltaram. Abre aspas. Em atenção à solicitação formulada por meio de mensagem eletrônica em 20 de junho de 2022, o Comando Militar do Sudeste informa que no dia 14 de junho de 2022, o Exército Brasileiro não realizou nenhuma operação militar na cidade de Caieiras, São Paulo. Tendo em vista a cidade de Caieiras estar na rota entre a capital paulista e Jundiaí, onde há a unidade militar do Exército, o tráfego de viaturas ocorre eventualmente nessas cidades. Além disso, o Exército não tem ciência de nenhuma ocorrência na região que envolva queda de aeronave, OVNIs ou similares. Fecha aspas. E a assessoria de imprensa da Prefeitura de Caieiras, lá da Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros, fala que todas as equipes que estiveram no local não conseguiram encontrar nenhum tipo de objeto e não notaram nenhuma anormalidade. Mas o que a gente tem que concordar é que tem muitas coincidências estranhas nisso. Porque tem tanta gente dizendo que viu a mesma coisa, tanta gente fala que viu algo parecido, e por que as histórias parecem tão convincentes? Porque o que a gente geralmente vê nesses casos de ufologia é que geralmente os relatos não batem uns com os outros e a gente rapidamente consegue descobrir que é um rumor. Rapidamente a gente descobre então que esse rumor também é falso. Porém, nesses casos, a gente vê muita consistência entre as histórias. As pessoas alegam a mesma coisa, destacamento militar andando pelo mato, avistamento de criaturas estranhas, fumaça, todos contam o mesmo tipo de barulho, falam que viu luzes e depois um barulho como se um dos objetos tivesse caído na mata. Tem uma história muito consistente aí, diferente da história, por exemplo, de Varginha, onde a gente viu que várias pessoas contavam histórias diferentes. Uns falavam histórias que pareciam algo ligado ao chupacabra, outros contavam como se fossem seres inteligentes ali vivendo em Varginha depois da queda, outros contam que viram os militares levando objetos. Então tem muita diferença nas histórias. Enquanto nesse caso aqui é diferente, as pessoas que relatam, elas relatam muito parecido. Pode ser mentira? Claro que pode, né? Grandes chances que seja. A gente sabe muito bem que esse tipo de caso atrai pessoas que são carentes, né? Que querem ali um pouco de atenção, que querem fazer sucesso na mídia, ainda mais nessa época que é tão fácil, né? Todo mundo tem uma rede social, todo mundo quer ali seus 5 minutos de fama, e algumas pessoas tentam realmente pelo aquele efeito manada. Eles veem que tem atenção para quem está falando que viu alguma coisa, e ele vai lá e tenta falar também para entrar naquele grupo que está recebendo atenção. Isso é muito comum. Porém, eu acho que se fosse totalmente falso, não tivesse acontecido alguma coisa no mato, eu acredito que não teria tanta gente contando tão bem as histórias e não teria tanta gente querendo anonimato. Não teria tanta gente querendo anonimato assim, entrando em contato com os grupos do Facebook e do Instagram e deixando seu relato com eles, ao invés de simplesmente vir na sua própria rede social e falar o que aconteceu. Como a gente sabe, algumas pessoas têm medo de falar quando tem alguma experiência sobrenatural, algum tipo de experiência ligada à ufologia, porque tem medo de virar chacota. E essas pessoas tentam usar o anonimato como meio, né, de se proteger. A gente viu até, eu fiz uma live de exploração urbana, também fazendo interação com os inscritos, e algumas pessoas fizeram relatos sobrenaturais e já falaram que tinham medo de comentar isso com outras pessoas porque não viam espaço, porque sentem medo de ser chamado de loucas ou de mentirosas. E outro ponto também, algumas pessoas levantaram que os grupos de ufologia poderiam estar criando, né? Estariam fazendo essa espécie de fanfic, fazendo uma ficção, dizendo que tem relatos, que tem isso, quando na verdade os grupos estariam fabricando essas histórias. O que eu acho também que não faz sentido, porque se um grupo de ufologia fizer isso, eles vão estar dando um tiro no próprio pé. É como eu chegar aqui e inventar uma notícia. Se você fizer isso, você está dando um tiro no seu próprio pé. Você está, na verdade, ali... Você pode até conseguir alguma fama, mas ser dotado a mentira cai. E não tem como você formar nada em cima de mentira, né? Ser dotado, você vai cair. Então, eu acho que não. Um grupo de ufologia que já é solidificado, que já é conhecido da região, ele não vai arriscar a credibilidade dele inventando uma história. Até porque tem tantos casos no Brasil que eles não precisariam inventar um caso novo. A gente sabe muito bem disso. Se os grupos de ufologia estão postando relatos, eu acredito que sim. Realmente tem pessoas chegando e entrando em contato com eles. Então, acho que não. Não tem esse negócio de que os grupos de ufologia estão inventando. Eu acho que se a gente tem que questionar alguém, talvez sejam as pessoas que estão indo fazer os relatos, porque daí a gente já não tem como saber quem são, já que elas são anônimas. Aí pode ser que o cara se esconde atrás do anonimato e não está contando toda a verdade. O que eu posso dizer é que essa história ainda vai render muito.